Vamos lá, pessoal, nós vamos falar agora sobre quadro de distribuição bifásico, ok, gente? É claro, abordando ainda os 3 níveis de proteção dentro de um quadro de distribuição, no caso, o disjuntor DPS e o dispositivo DR. Esse quadro que a gente vai começar a falar agora é o quadro bifásico, utilizando um DR como proteção geral, ok, gente? Então vamos nessa, vamos lá para o quadro. Observe aí, continuando os 2 trilhos, continuando 6 circuitos, ok, gente? Para questão de exemplo, só que a diferença agora é que se o quadro de distribuição tem alimentação bifásica composta por 2 fases e um neutro, a gente pode ter agora 2 tipos de circuito, no caso, circuito monofásico e circuito bifásico. Os circuitos monofásicos compostos de fase e neutro e o circuito bifásico composto de 2 fases, ok? Observe aí embaixo que o circuito do lado esquerdo, no caso, os 2 circuitos de iluminação, o da tomada e o da máquina, vão ser circuitos, a representação de circuitos monofásico, e do lado direito, no caso, chuveiro e o condicionador de ar, agora modelo split, vai ser a representação dos circuitos bifásicos, ok, pessoal? Então vamos nessa, vamos lá, chegando aí os dispositivos, olha só, o disjuntor geral e agora é um disjuntor bipolar, ok, gente? Chegando agora a 3 DPS. Por que 3 DPS? Porque agora são 2 fases e um neutro, por isso 3 DPS, ok? E chegando o dispositivo DR, no caso aqui é um IDR, e é claro, logo abaixo os disjuntores que vai compor os circuitos, disjuntor monopolar para circuitos monofásicos e disjuntores bipolares para circuitos bifásicos, ok, gente? Então, mais uma vez, lembrando, nós vamos ter agora 2 condutor fase e um condutor neutro, e agora nós vamos começar a acompanhar a trajetória do condutor fase, ou seja, onde eles devem ser ligados. Então, chegando aí a fase, observe as 2 fases no disjuntor bipolar, beleza, gente? E aí vai sair pela parte de cima, observem, e vai uma fase para cada DR, aliás, uma fase para cada polo do interruptor DR e vai uma fase para cada DPS, ok, gente? Então observe aí, cada fase representada por uma cor diferente, uma fase representada pela cor preto e outra fase representada pela cor vermelho. Vamos observar aqui, com um pouco mais de detalhe, o dispositivo DR. Pessoal, observe que tem 4 polos, no caso é um DR tetrapolar. Esses polos, eles são numerados, como por exemplo, esse primeiro da esquerda aqui é o polo de número 1, esse é o de número 3, de número 5 e esse aqui é o polo N. Logo aqui embaixo, esse polo da esquerda é o polo de número 2, aqui é o 4 e aqui é o 6 e aqui continua N, ok, pessoal? Então observe que daqui a pouco nós vamos ligar o neutro aqui, que obrigatoriamente a gente deve ligar o neutro aqui nessa ligação, e observe que as 2 fases aqui, é claro, uma está chegando no polo de número 3 e outra no polo de número 5, mas não poderia ser uma no polo de número 1 e a outra no polo de número 3? Não, de forma nenhuma, pessoal. Por quê? Na verdade, a resposta para essa pergunta está aqui, olha, nesse diagrama. Vamos fazer o seguinte, para você entender melhor, vamos aproximar mais esse dispositivo. Agora ficou legal, né? Beleza, agora tá dando para visualizar aqui as numerações, ok? Vamos entender, pessoal, é bem simples e bem rápido. Olha só, nós ligamos uma fase no 3 e no 5, e eu falei para vocês que daqui a pouco a gente vai ligar o neutro aqui no polo neutro, ok? Por que eu não poderia ligar as 2 fases, uma no polo 1 e a outra no polo 3? Pelo seguinte detalhe, observa aqui o diagrama, pessoal. Vocês estão observando que aqui tem um pinguinho um pouco mais forte aqui, ó. Tanto aqui, ó, no polo N, quanto no polo 5, olha, um pinguinho. O que significa esses pinguinhos aqui? Significa que, obrigatoriamente, aqui tem que ter o neutro e aqui tem que ter uma fase, no polo 5, ok? No polo 1 e no polo 3, não tem esses pinguinhos, então uma das fases pode ser ligada tanto no polo 1 quanto no polo 3. Como, por exemplo, poderia ser no polo 1 e no polo 5? Poderia. Só que aqui nós ligamos no polo 3 e no polo 5, ok, gente? Então, obrigatoriamente, o polo 5 tem que receber aí uma fase, ok? E o neutro aqui no polo dele. Por quê? Mais uma vez, voltando, olha só os pinguinhos aqui, ok? Um outro detalhe. Dependendo do fabricante, esse diagrama aqui ele pode mudar, ou seja, esse pinguinho aqui pode estar em um outro polo. No polo neutro sempre vai estar, mas dependendo do fabricante, pode ser que esteja no polo 3 ou no polo 1, isso vai depender, ok? Na maioria das vezes é dessa forma, ok? Mas pode ter mudança de acordo com o
fabricante. Então esse é o real motivo porque eu estou ligando aqui agora uma fase no polo 3, uma no polo 5 e o neutro daqui a pouco que vai ser ligado no polo N. Ok, gente? Simples assim. Vamos nessa. Então vamos seguindo. Já entrou as duas fases no dispositivo DR, então vai sair do dispositivo DR, observa aí, e alimentar os circuitos, tanto os circuitos monopolar quanto os circuitos bipolar e também lá em cima o circuito reserva. Ok, gente? Beleza? Isso daí com certeza, principalmente vocês que já assistiram às aulas anteriores, com certeza já estão aí por dentro desse detalhe. Agora o que vai acontecer? Pessoal, vai sair desses disjuntores uma fase para cada circuito. Vamos começar primeiro com os circuitos monofásicos que estão do lado esquerdo. Observa que vai sair uma fase para cada um circuito, ok? Então observa aí que são fases diferentes. Agora sim são fases diferentes, tá certo, pessoal? São circuitos monofásicos com fases diferentes, ok? Beleza? Observe aqui em cima, olha, que tem a divisão das fases. Elas são ligadas aqui, ó, de forma alternada, de forma intercalada. Tudo isso para que haja um bom equilíbrio, um bom balanceamento, ok, pessoal? Tranquilo? Pelo menos visualmente, ok, pessoal? Vamos nessa. Do lado direito, agora os circuitos bifásicos. Observe que vai sair duas fases, ok? Que vai para o chuveiro e duas fases que vai para o condicionador de ar. Portanto, são circuitos bifásicos 220 volts. Beleza, gente? Bem simples, cara. Bem simples mesmo. Então, concluído, pessoal, a trajetória do condutor fase, ok? No caso aqui das duas fases. Agora vamos verificar o neutro. Olha só o neutro lá em cima. Observe. O neutro ele chega e já alimenta aquele polo N do dispositivo DR e já alimenta também, já deriva para o DPS, ok? E aí o que vai acontecer? Sai do DR e alimenta a barra. Por que não precisa ter mais barras ainda, mais barra para o neutro, como a gente viu nos exemplos de ligação do quadro monofásico? Porque nessa ligação aqui, pessoal, o DR não está instalado por grupo de circuito, ou seja, não tem mais de um DR, só tem um DR, ok? Então basta uma barra. E aí saiu o neutro desse dispositivo DR, foi para a única barra de neutro e é dessa única barra de neutro que vai derivar para todos os circuitos. Olha só, observe aí, ó, já começou a derivação, circuito de iluminação, tomada, máquina de lavar e observe. Não, acabou. Não tem mais neutro para ninguém, porque os dois circuitos do lado direito, eles não vão precisar de neutro, eles vão precisar somente do condutor de proteção, que daqui a pouco vai chegar lá. Então, falando em condutor de proteção, vamos passar agora para a questão do condutor de proteção. Observe aí, debaixo dos dispositivos de proteção contra surto, no caso de DPS, observe aí os DPS, ó, interligados e ligados no aterramento, ok? E aí, observe que o aterramento ele vai ser distribuído para os circuitos, olha só, o mesmo aterramento sendo compartilhado entre os circuitos de iluminação, mais um aterramento compartilhado entre os circuitos de tomada e o da máquina de lavar, e um aterramento que está sendo compartilhado entre o circuito do chuveiro e o circuito do condicionador de ar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok. Então observe o seguinte detalhe, pessoal. Observem aí que o disjuntor monopolar lá de cima não está ligado em nenhum circuito. E o disjuntor bipolar aqui no trilho de baixo, do lado direito, também não está ligado em circuito nenhum. Por quê? Porque são circuitos reservas. Ok, pessoal? Simples assim. Então, pessoal, a gente conclui esse primeiro exemplo sobre quadro de distribuição, ligando um dispositivo DR como proteção geral, ok? E daqui a pouco a gente volta em outra aula, beleza, gente? Ainda falando sobre quadro de distribuição. Valeu, gente, um abraço.